Olá, olá, tudo bem? Hoje eu vou responder por que eu estou candidata a deputada estadual. Para começar, não sou eu, somos nós. É uma proposta coletiva, é um chamado que eu estou atendendo. Já passou da hora da gente ter alguém que pedala de verdade lá ocupando os espaços da política. E todo candidato como eu, como nós, tem uma proposta de trabalho. Bom, pelo menos deveria ter uma proposta de trabalho. E hoje nós vamos falar um compilado sobre as nossas propostas para um mandato de deputado estadual. É muita coisa, fruto de um trabalho coletivo intenso que já fizemos. Primeiro foco é na mobilidade ativa, que se refere a todos aqueles que caminham ou que pedalam aos seus destinos. Uma tecla que a gente vai bater é na obrigatoriedade de construção de ciclovias ao longo de corredores de alta capacidade. É fundamental que nessa infraestrutura tenha uma ciclovia paralela de excelente qualidade. Caso contrário, os ciclistas vão pedalar por onde? Na calha dos ônibus, o que é inseguro. Vamos garantir recursos financeiros para a infraestrutura cicloviária e mobilidade a pé. Aumentar o número de bicicletários nas estações de trem e de metrô e que estes bicicletários funcionem no mesmo período do funcionamento dos trens e do metrô. Outro tema importante é a gente ampliar os horários em que a gente pode entrar com a bicicleta nos trens e nos metrôs. Hoje esse horário é muito estreito. É fundamental que a gente garanta ciclovia ao longo das estradas, tanto naquelas que já existem, como obrigatoriamente em todas que serão criadas. Garantir 5% da renda dos pedágios nas estradas para a construção de infraestrutura cicloviária. Essa proposta parece ousada, mas é possível de ser feita. Além disso, a gente tem que fomentar a criação de ciclovias rurais, que servem não só para a mobilidade, mas principalmente para o cicloturismo. Passou da hora da gente criar um programa de fomento do cicloturismo para todo o estado de São Paulo. Hoje são milhares de grupos que pedalam pelo interior sem qualquer conhecimento das autoridades. A gente tem que entender o ecoturismo e o cicloturismo como uma ferramenta de prevenção ao êxodo rural. O que é isso? Aquele trabalhador que não tem como viver, que vende a sua terra e que vai engrossar as periferias e as favelas da cidade. O cicloturismo e o ecoturismo é uma ferramenta que fixa esse pequeno produtor rural à sua terra. Outra proposta muito interessante que vai beneficiar o cicloturismo. Sabe aquelas linhas férreas de pequeno porte que estão desativadas? A ideia é transformar essas linhas férreas em estradas de cicloturismo, aonde os automóveis não passam. O cicloturismo e o ecoturismo andam juntos e é fundamental que os municípios onde eles acontecem, especialmente os pequenos municípios, se juntem em consórcio para justamente promover o cicloturismo e o ecoturismo e fazer com que uma economia sustentável eleve o padrão dessas cidades. Outra pauta fundamental. Sabe quando a gente vai viajar de ônibus e chega com a bicicleta e o motorista do ônibus fala, não dá. O outro fala, pode sim. Porque a gente tem que ter uma regra única facilitando o embarque da bicicleta como bagagem nos ônibus entre as cidades do estado. Isso é fundamental, porque hoje quando você chega com a bicicleta, às vezes dá e às vezes não dá. A gente não pode ter essa incerteza. Tem que ser fácil e para todo mundo. E agora vamos falar de incentivo à economia da bicicleta. Assunto número 1 é você diminuir um imposto que é estadual, que é o ICMS. Com isso, as bicicletas vendidas no estado de São Paulo iriam ficar mais baratas. E eu, Renata, vou lutar muito por isso, pela redução dos impostos no âmbito estadual. Outra coisa muito importante é a gente ter fábricas de peças e montadoras de bicicletas aqui dentro do estado. E para isso a gente tem que criar linhas de financiamento. Outra coisa que a gente tem que fazer é facilitar a compra tanto de bicicletas normais quanto de bicicletas elétricas para entregadores e empresas que usam bicicletas nos seus negócios. E por fim, nós vamos fomentar programas de desenvolvimento de tecnologia para a mobilidade em bicicleta em geral. O estado de São Paulo tem vocação e pode vir a ser o maior produtor aqui dentro do Brasil de bicicletas elétricas. Então a gente vai fomentar a tecnologia para isso.
Em relação ao transporte público coletivo na esfera estadual, falando bem a verdade, está caro e desorganizado. Então a gente tem que ter uma autoridade estadual competente que normatize o transporte de ônibus entre os municípios e que principalmente abaixe o custo, porque a gente sabe que a tarifa intermunicipal é exageradamente cara. Temos que batalhar pela ampliação da rede de metrô, assim como a modernização e também ampliação da própria CPTM, que são os trens. Outra coisa que a gente tem que pressionar e muito é a criação de corredores de ônibus de alta capacidade entre os municípios e que ao longo desses corredores de ônibus tenha calçada, ciclovia e que seja acessível para todos. Vamos falar um pouco sobre a redução de mortes no trânsito do estado, assim como segurança pública. O primeiro a se fazer é criar o Visão Zero. O que é Visão Zero? É um sistema de você organizar o trânsito, a mobilidade, de tal maneira que nenhuma morte ou lesão no trânsito é aceitável. Isso a gente tem que levar para todo o estado. E para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar o trânsito, a mobilidade como um sistema e não soluções pontuais, como são feitas hoje em dia. A gente tem que estabelecer metas de redução de mortes e lesões no trânsito. E temos que cobrar muito, tanto das concessionárias quanto do Departamento de Estradas de Rodagem. A pressão tem que ir sobre a Artesp, que é a agência reguladora de todo este complexo da mobilidade em estradas. E tenha certeza que nós vamos pegar muito no pé deles. Todos nós que pedalamos, tanto para treinar, quanto para lazer, quanto para mobilidade, a gente quer voltar vivo e seguro com a bicicleta. Então nós vamos fazer muita pressão para que na segurança pública mais e mais policiais militares estejam nos vendo, nos acolhendo. E uma solução boa para isso é termos mais policiais militares em bicicleta fazendo aquele patrulhamento comunitário, que é diferente daquele de repressão. A solução também passa por um estudo dos lugares onde a gente pedala e que nem sempre nos sentimos seguros. A gente tem que mapear esses locais e fazer com que os órgãos de segurança pública nos olhem com muito mais acolhimento. Vamos falar das áreas verdes e preservação do nosso meio ambiente. Primeiro de tudo, é fundamental a gente fortalecer a Fundação Florestal, assim como preservar as unidades de conservação. Existem vários parques urbanos estaduais, assim como reservas que também estão a cargo do Estado. A gente precisa usufruir disso, mas de forma inteligente e sustentável. Então a gente tem que fiscalizar a forma como essas unidades de preservação ou mesmo como esses parques serão concedidos à iniciativa privada, tanto no sentido de atender aos interesses de quem pedala e de quem caminha por esses parques, como também atender aos interesses de quem mora perto dessas unidades de conservação. A gente tem que criar leis mais severas para quem desmata, a gente tem que fomentar a criação de viveiros, a gente tem que criar regras e condições de visitação da população para essas áreas de conservação ou mesmo para estes parques, porque se a gente não tem contato com essa realidade, a gente acaba não preservando. Um tema muito importante seriam os trens, passageiros e logística sustentável. Há décadas que a gente ouve dos políticos, vamos recuperar as linhas férreas para passageiros. Cadê? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer muita pressão, porque já passou da hora da gente pegar um trem aqui para Campinas e para o interior do estado de trem. Quando a gente fala de trem, não são só passageiros, a gente também tem que ampliar a oferta de logística, de transporte de carga por vias férreas. Então a gente tem que criar um programa para o estado de logística sustentável, calcada no transporte em trilhos e com a finalização em ciclologística, através de bicicletas elétricas. É muito mais lógico. O que é pesado vem pelos trilhos e a distribuição em curta distância se faz por bicicletas elétricas. É o que está acontecendo na Europa. Pensando um pouco do exemplo que a gente vê fora do Brasil, vamos pensar na educação tendo a bicicleta como base, como ferramenta de formação de cidadãos. Os alunos que quiserem
devem poder pedalar em segurança para a escola e, uma vez na unidade de educação, encontrar um bicicletário bom, seguro, eficiente e convidativo. Além dos alunos serem estimulados a pedalar para a escola, deve-se criar as rotas de conversão, rotas seguros para que os alunos cheguem a pé ou de bicicleta à escola em segurança. E, claro, encontrem um bom bicicletário. Uma solução corriqueira que a gente vê em vários países do mundo, incluindo-se aí Colômbia, Itália, Portugal, Alemanha, França, são os bondes de alunos caminhando e ou pedalando para a escola. Isso é uma ferramenta interessantíssima para formar um cidadão. Ele conhece melhor o seu entorno, ele interage melhor com a cidade e também está comprovado que influencia no aspecto cognitivo, na capacidade da criança aprender em sala de aula. Quando a gente fala em bicicleta, não pode deixar de pensar no esporte enquanto política pública para o Estado. E uma porta de entrada para as crianças pedalarem é o pump track. Eu entendo que um pump track bem construído, projetado por quem pedala, deveria existir em todas as cidades. E no caso de uma metrópole como São Paulo, pelo menos um em cada subprefeitura. Outro ponto crucial que a gente tem que mexer no Estado é a possibilidade de resgatar os eventos de competição de ciclismo, que hoje estão proibidos tanto nas estradas quanto nas ruas das cidades. E essas proibições acontecem deliberadamente por uma política pública arcaica, que entende que ruas e estradas não são para bicicletas. A gente tem que mudar rapidamente esse cenário. As provas de ciclismo devem regressar, assim como os passeios ciclísticos. Na cidade do Rio de Janeiro existem 5 APCCs, que são áreas de proteção ao ciclismo de competição, áreas reservadas para o treino desses ciclistas que pedalam a bicicleta de estrada. Aqui na cidade de São Paulo, por mais que nós tenhamos batalhado e muito, não conseguimos uma única APCC. Então faz parte das nossas propostas criar a PCC no maior número possível de cidades deste estado. Outro assunto de muita importância quando a gente fala no esporte são as preservações das trilhas já existentes. Não só para pedalar, mas para caminhar ou para correr. Isso é fundamental, que nós preservemos essas áreas que hoje são usadas e muito bem usadas pelos praticantes de esporte. E para isso a gente tem que mapear as trilhas e eventualmente tombar aquelas mais importantes e significativas. Bom, esse daqui foi um resumo bem curtinho das nossas propostas. Você pode ver todo esse projeto mais ampliado no site falzone.com.br. E se você tiver alguma opinião, algum palpite, manda lá, porque o nosso trabalho é coletivo por um estado melhor. E para finalizar, você já sabe, né? 40.400 na cabeça, Renata Falzone, deputada estadual. 40.400.